Dúvidas? Perguntas? Não, né? Oi? Sim, estado de necessidade. Vou chegar também. Beleza? Outro limitador, como meu amigo já falou ali, estado de necessidade. Estado de necessidade. Você pegou a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa e foi passear num barco lindo, romântico. E aí o barco começou a afundar. E só tem um colete salva-vidas. Ela é o amor da sua vida. O que é que você faz? Você pega o colete, empurra a mulher na água e vai embora. Estado de necessidade. Você limitou a vida dela para salvar a sua. Estado de necessidade. Se bem que isso aí tem uma discussão dentro do direito penal. E eu não vou entrar nessa discussão. Depois vocês briguem aí com o direito penal. Beleza? Dúvidas até aí? Não, né? Vamos lá. Vamos avançar. Pessoal, existem alguns limitadores para também proteger a vida, tá? Como é o caso da proibição de comercialização de órgãos humanos e a vedação à tortura, tá? Para proteger a vida também. Então é vedado no Brasil, por exemplo, a comercialização de órgãos humanos, porque ele está atrelado diretamente ao seu direito à vida. E os direitos fundamentais, além de invioláveis, eles são irrenunciáveis. Você não pode renunciar a esse direito. Posso avançar aqui, galera? Beleza? Vamos lá. Vamos para esse lado aqui. Como está disposto no caput do artigo 5º, tá? A inviolabilidade do direito à igualdade, né? O próprio caput já começa assim. Todos são iguais perante a lei. O inciso 1 vai dizer assim pra gente. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso está no texto constitucional, tá? Aqui no Brasil, nós vamos ter, basicamente, dois tipos de igualdade. Ou que na sua prova também pode vir com o seguinte nome, tá? Isonomia. É a mesma coisa, tá? Igualdade, isonomia, a mesma coisa. Então nós temos dois tipos de igualdade. Nós vamos ter a igualdade formal e a igualdade material. Nós temos a igualdade formal e a igualdade material. Igualdade formal é a igualdade da forma. É o que está na lei. Então, a igualdade formal é o que está na lei. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 1, que diz assim: homens e mulheres são iguais. São iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres são iguais. Acabou. Em direitos e obrigações. Igualdade formal e isonomia. Beleza aí? Aí vem a nossa discussão em cima do assunto. Se o texto constitucional começa no artigo 5º, nos direitos individuais e coletivos, os direitos individuais e coletivos, ele começa logo no caput, dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E logo em seguida, no inciso 1, ele ainda reforça: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Por que mulher tem 120 dias, são 120 dias na licença maternidade? 120 dias de licença maternidade e o homem só 5 dias. Não, porque quem pariu foi ela, isso é uma desculpa, farrapada. Não.
Bom, eu não tenho culpa que a natureza ela foi de boa comigo, né? Eu não tenho culpa que eu não tenho TPM, né? Que eu não tenho que carregar nenhuma criança 9 meses na barriga, etc, etc. Eu tenho culpa disso? Não. Então, por que o texto constitucional diz que nós somos iguais? Até aí não há igualdade, né? Segunda situação. Alistamento ou serviço militar obrigatório. Ele só é obrigatório para homens, não é obrigatório para mulheres. Terceira aberração. Terceira coisa absurda. TAF de concurso público. Eu tô falando sério. TAF de concurso público. Aí eu fui lá, fiz o meu TAF, né? Tive que correr lá 80 quilômetros em meia hora, né? Fazer 100 barras. A mulher chega lá, bate um papo, dá uma caminhada e passa. Porque é mulher, né? Vamos lá. Faz um alongamento, né? A mulher chega lá, ela puxou aqui, assim, apta. Né? Apta. Porra. Porque agora na PM aqui vocês souberam, né? Vocês souberam do TAF como foi. Tinha cara que fazia lá o abdominal e por causa de uma bobagemzinha os caras reprovavam, né? Mas estava lá na regra, tinha que cumprir, fazer o quê, né? Bom, mas isso é justo? De acordo com o que está aqui? Não. Só que eu falei antes que o Brasil adota duas formas de igualdade, a formal e a material. E eu usei o exemplo da igualdade material, principalmente com mulheres. Por que mulheres têm 120 dias de licença maternidade e nós homens 5? Porque é óbvio, por uma questão biológica, né? Amamentar, se recuperar, parto, etc, etc, etc. Então veja, o homem vai fazer o quê? Nada. Só vai comemorar porque o filho nasceu ou vai vazar. Né? Ou vai, ó, vazar. Só por quê? Tem uma questão biológica. O TAF, o exemplo que eu dei do TAF. O TAF ele tem que ser diferenciado mesmo. Por quê? Nós, homens, nós temos mais força. Isso aí é científico do que as mulheres. Não é justo você colocar lá uma barra, eu ter que fazer 5 barras, por exemplo, e a mulher também fazer as mesmas 5 barras se ela não tem a mesma força. Tanto é que no TAF, normalmente para polícia, vocês seguram só, né? Ficam só... Vocês sobem, seguram, ficam ali 1 milésimo de segundo, tá tudo certo. Né? Fica só aqui. Vou acabar apanhando, né? Sobre o quê? Em relação à diferença do homem para a atividade física, porque as mulheres desde criança não são estimuladas a correr. Isso. A universidade está ajudando isso, porque os pais dizem, não estimula a menina, principalmente, a correr, fazer atividade física. Quando ela vai fazer uma atividade, ela sabe nem correr. Ou seja, já há uma diferença, né? Já há uma diferença. É porque isso aí é uma questão cultural e, além disso, ela é biológica e genética. Mas é genético também. Né? É genético. As mulheres têm a capacidade respiratória inferior aos homens. Isso é simples também. As mulheres têm uma capacidade inferior respiratória aos homens. Mas eu tô nem aí, velho. Tô nem aí. Ah, deu seus pulos, é um absurdo. Eu fui fazer meu TAF lá, eu tive que me esgoelar no TAF, meu irmão. É. A força da mulher tá no pensamento. Tá no pensamento, né? É. Porque quando a mulher chega pra você que fala, tem certeza, diga a verdade, meu amigo, fale porque ela já sabe. Né? É bem isso. Mas vamos lá. Pessoal, voltando pra cá e depois desse momento pra ir dar uma relaxada, né? Por isso que eu falei, mulheres e homens são diferentes, né? São diferentes. Então, nós adotamos 2 tipos de igualdade. Porque se nós tratássemos todos de maneira igual, a gente iria gerar um desequilíbrio social. Imagina, se num TAF, para a Polícia Federal, as mulheres fossem submetidas ao mesmo TAF masculino. Claro que a gente ia ter uma Polícia Federal totalmente masculina. As mulheres iam ter uma dificuldade maior para acessar o cargo. Então, o Brasil adota também igualdade material. Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades. Professor, não entendi porra nenhuma. Vamos lá. Um exemplo de igualdade material são as
ações afirmativas. São as ações afirmativas, ou também conhecida como discriminação positiva. Ações afirmativas ou discriminação positiva. Então é óbvio que a gente tem que tratar mulheres diferente de homens em algumas situações. Tá? Essas ações afirmativas no Brasil, eu posso dar como exemplo. Como exemplo, nós temos hoje as cotas raciais em concurso, né? As cotas raciais em concurso público. E também temos como exemplo as vagas destinadas a deficientes. Sendo que as vagas que são destinadas aos deficientes, já há uma previsão constitucional, já tem na própria Constituição. E essas vagas nós temos que ter um mínimo de 5% das vagas em concurso público para deficiente e o máximo de 20%. Máximo de 20%. Discriminação positiva ou igualdade material. Cotas raciais. Algumas polícias já aplicam essa lei, né, de cota. A lei de cota já é aceita em todo concurso público na esfera federal, tá? E a pergunta que as pessoas sempre me fazem, e também aquelas dúvidas que vocês têm. Professor, eu que sou negro, eu devo fazer para cota? Eu que sou deficiente, eu devo fazer para cota, né, para vaga destinada? Vamos lá. Porque já me disseram que não é válido. Não é válido porque é mais concorrido e bababá e papapá. Eu vou logo desmistificar isso. É tudo mentira. É lenda urbana. Se você é negro e você tem lá a opção de concorrer na cota, você coloca e você concorre 2 vezes. Na ampla concorrência e na cota. Toda vez você coloca, né? E se você for deficiente e negro, você concorre 3 vezes. Na ampla, na cota e para deficiente. Ah, professor, mas eu sou negro e eu não concordo e não sei o quê, porque eu acho um absurdo e tal. Eu não estou pedindo a sua opinião. Eu não quero a sua opinião. Eu estou dizendo que tem uma lei que diz que você pode acessar ao cargo público por uma cota. Então, meu amigo, use. Você não está fazendo nada ilegal. Ah, professor, mas vão dizer... Foda-se o mundo. Depois você passar na Polícia Federal e colocar o distintivo no peito e a Glock na cintura, vai estar tudo certo. Ninguém vai perguntar se Não. Né? Eu sempre dou como exemplo de uma aula que eu estava assistindo do Daniel Sena, até. Eu sempre dou esse exemplo. Ele falou nessa aula, de uma aluna dele lá de Cascavel, no Paraná, que era negra. E não queria se inscrever na cota racial para a Polícia Federal por uma convicção dela. Ah, não, eu sou capaz, etc, etc. Resultado, ela não passou por uma bobagem, pouquinho ponto. E, com os pontos que ela tirou, ela teria passado, tipo, nas cabeças na cota. Aí a pergunta que eu faço, ela está arrependida ou não está? Até a alma. E eu quero que ela sofra. Mas ela tem que sofrer. Por quê? Porque ela tem que aprender, se ela tem a lei na mão, ela tem que usar. E provavelmente esse erro ela não vai cometer mais. Beleza? Bom, então, igualdade formal e material. Ficou alguma dúvida aqui, galera? São essas duas que nós adotamos aqui no Brasil. Igualdade formal, igualdade material. Tá? Posso avançar? Ainda dentro do caput, a gente vai para liberdades, tá? Eu vou apagar esse lado aqui. A gente vai falar agora de
liberdade. Bom, pessoal, vou falar agora sobre outra inviolabilidade do artigo 5º, que é o direito à liberdade. Tá? Nós temos dois tipos de liberdade aqui também no Brasil. Nós temos a liberdade de ação. Nós temos a liberdade de ação. E nós temos a liberdade de ação do particular e a liberdade de ação do agente público. Liberdade de ação do particular e a liberdade de ação do agente público. Então, olha só, o próprio artigo 5º diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ou seja, o particular, ele pode fazer tudo, né? Pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Ele pode fazer, né? Ele pode fazer tudo o que a lei... Vou colocar o artigo aqui. Pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, ao particular, a nós, né, cidadãos, nós podemos fazer tudo que a gente quiser. Desde que a lei não proíba. Por exemplo, cuspir no chão é crime? Até onde eu sei, não. Então você pode cuspir no chão. É falta de educação, é porco, mas você pode. Mas se amanhã surge uma lei dizendo que é crime, que você não pode cuspir no chão, então você não pode mais. Mas, professor, eu cuspi ontem. Você vai sofrer a sanção dessa pena? Não. Porque a lei, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. O próprio artigo 5º diz isso pra gente. Beleza? Então, ao particular, ele tem o poder, né? Ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Já o agente público é um pouquinho diferente. O agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei manda ou aquilo que a lei autoriza. Ou aquilo que a lei permite, discricionariedade. Tá? Então, o agente público, ele vai ter uma característica. Ele só pode fazer aquilo que a lei manda ou aquilo que a lei permite. Isso daqui, dentro do agente público, a gente vai chamar de discricionário e vinculado. Ou seja, o agente público só pode fazer o que a lei autoriza. Ele só pode agir mediante lei. O que a lei manda ou o que a lei autoriza. Isso é discricionário ou vinculado. Pessoal, discricionário e vinculado. Vocês acho que vão ver isso, se é que não já viram, no direito administrativo, até no próprio direito penal. Tá? Discricionário e vinculado. Discricionariedade, você tem opções, você tem margens dentro da lei. Não quer dizer que você pode fazer tudo aquilo que você quer, não. Dentro da lei, você tem opções. E vinculado, não há opções. Você é obrigado a fazer aquilo ali. Você só tem uma única opção. Beleza? Então, no caso de discricionário, você pode colocar assim, ó. Há opções dentro da lei. E vinculado, você pode colocar, não há margem de
escolha. Não há margem de escolha. Você não pode escolher, tá? Discricionário e vinculado. Isso aqui é muito cobrado, não só em direito constitucional, mas em direito administrativo também, tá? O que é discricionário? O que é vinculado? Quando é que é discricionário da administração pública? Quando é vinculado à administração pública. Quer ver? Vamos lá para exemplos. Vinculado. O cara é obrigado. Policial. Se o policial estiver na rua e estiver acontecendo uma situação de flagrante delito, ele é obrigado, ou seja, é vinculado a ele, dar voz de prisão em flagrante. Eu não sei se vocês sabem, é direito nosso, qualquer um do povo pode dar voz de prisão em flagrante. Vocês sabem disso, né? Veja, nós temos o poder de dar voz de prisão em flagrante. É verdade. É verdade. Veja, você tem um poder. E quando eu digo que você tem um poder, eu quero dizer que você pode. Não vai sair por aí falando assim, ó, tá preso. Tô falando sério. Tô falando sério. Você pode dar voz de prisão em flagrante no cara? Claro que pode. E pode conduzir ele até a delegacia, sem problema nenhum. Já o policial, ele deve. É vinculado a ele. Não há margem de escolha. Beleza? Já tem gente aí querendo ser policial da hora, né? Ei, foi só um exemplo, viu? Foi só um exemplo. É o que tá na lei. Não vai na onda, não. Vamos lá. Não vai querer dar uma de super-herói de Batman em assalto a ônibus, não, viu? Deixa o cara levar. Entra 2 malas no ônibus pra assaltar o cobrador. Você diz, ei, rapaz, faz isso não, você tá preso. Aí o cara diz, por quê? Diz, porque eu sou um cidadão e eu tenho o poder de dar voz de prisão em flagrante. Né? Ele vai fazer isso que você fez agora. Vai dar risada na sua cara. E vai dar um tiro em você. Né? Vai deixar de ser otário, né? Então, vamos lá. Então, veja. Discricionário e vinculado. Agora, veja. O exemplo que eu dei do policial, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. É claro que o policial também não vai fazer loucura. O policial está passando no centro de Maceió, está tendo ali um assalto a um banco e tem lá uma quadrilha fortemente armada de fuzil escambau. Ele só com a pistola na cintura. Ele vai fazer o quê? Vai morrer. Vai morrer. Ele tem que ter as condições de agir, pô. Ele tem que ter as condições de agir. Cuidado, né? Aí é foda, né? Não é videogame não, né? Não é videogame não. Vamos lá. Pessoal, discricionário. Discricionário, há opções dentro da lei. Você tem margem de escolha. O exemplo claro de discricionariedade que a gente tem é do fiscal da vigilância sanitária. Isso aqui é clássico, né? Fiscal da vigilância sanitária. O fiscal da vigilância sanitária. O fiscal da vigilância sanitária. Nós temos uma margem de escolha aí. Veja, isso aqui é um exemplo clássico, tá? Eu tenho aqui uma lei. E a lei vai dar a ele 3 opções. Do tipo, ele chegou no supermercado e tem lá um produto estragado. Sei lá, uma bandeja de ovos. Está estragada. Ele tem a opção de multar o estabelecimento. Ele tem a opção de, sei lá, fechar o estabelecimento. E na outra ideia aí, multar, fechar, o que mais? Recolher, isso, valeu. Aprender, né? Recolher o produto. Então, ele pode multar, ele pode fechar, ou ele pode recolher o produto. Veja, dentro da lei, ele tem margem de escolha. Ou ele multa, ou ele fecha o estabelecimento, ou ele recolhe, ou ele pode aplicar os 3. Ele tem essa margem de escolha. Veja, aí ele vai, multa o cara, ele fecha o estabelecimento e recolhe o produto. E além disso, ele dá uma advertência verbal, ele dá um esporro no cara. Pode isso? Não, ele está extrapolando a lei. Então não pode. Então isso daqui é discricionário dele. Ou uma coisa, ou outra, ou as 2, ou as 3. Tanto faz. Mas cuidado. Cuidado. Além disso,
de seguir essa discricionariedade, ele tem que ser proporcional e razoável. O que eu estou querendo dizer? Ele chega no mercadinho, tem um ovo estragado. Ele tem a opção de recolher só o produto, de multar o cara em 100 mil reais e fechar o estabelecimento. Eu pergunto, se ele der uma multa de 100 mil reais num mercadinho que estava com um ovo estragado, ele não agiu dentro da lei? Agiu. Não foi discricionário? Foi. Mas só que foi desproporcional. Desproporcional. Ou seja, ele tem que ser proporcional e razoável, que é um princípio implícito. Beleza até aí, galera? Vamos fazer um intervalo para tomar um cafezinho. 15 minutos e eu tô aqui de volta, falou? Recomeçando aqui. Então, a gente está falando da liberdade, né? Como inviolabilidade também, como um direito que vai estar disposto também no caput do artigo 5º. E você também vai encontrar no inciso 4 da Constituição Federal, que fala que você tem liberdade da manifestação do pensamento. Manifestação do pensamento. A pergunta é, a liberdade de manifestação do pensamento é um direito absoluto, sim ou não? Não. Não é direito absoluto. A resposta sempre é essa. Existe direito absoluto no Brasil? A resposta é não. Não existe direito absoluto no Brasil, tá? Todo direito ele é relativo, relativizado, ele é limitado, ok? Deixar nossos amigos passarem aí, né? Sentar e tal. Continuando, tá? Repito, eu falo sempre isso. Quando eu chamo vocês de bisonhos, não fiquem chateados comigo. Isso é uma palavra derivada do latim que significa meu querido aluno. Ó? Então vamos lá. Manifestação do pensamento. Manifestação do pensamento não é um direito absoluto no Brasil. Essa manifestação, ela é vedado o quê? O anonimato, né? Vedado o anonimato. Eu posso chegar aqui, eu tenho a liberdade de manifestar o que eu quiser. Eu posso falar, por exemplo, que odeio uma determinada classe, ou que não gosto de uma determinada raça, ou que não gosto de uma opção sexual das pessoas. Eu posso falar isso? Claro que posso. É minha liberdade de pensamento. Só que é vedado o anonimato. E por isso que se gera muito a discussão em cima das redes sociais. Porque muitas pessoas estão manifestando pensamento, só que de maneira anonimata. Do tipo, morte aos gays, né? Negros são sub-raça, etc. Mas o cara está usando ali uma conta fake, né? Ele está se escondendo ali. É possível isso? Não. Isso é vedado, porque é vedado o anonimato. Por quê? Porque se eu chegar aqui e eu falar o que eu quiser de vocês, vocês podem ter o direito, por exemplo, de me processar, né? Por dano à sua imagem, moral, etc. Tá? Beleza? Avançando ainda dentro dessas liberdades aí, tá? Então, outra liberdade que nós temos é a liberdade de escolha religiosa, né? E que ninguém vai ser privado de direitos por convicção filosófica, religiosa ou política, tá? Isso também nós vamos ver mais pra frente, quando estiver falando de direitos políticos. Posso avançar? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui esse lado. Direito à segurança. Pessoal, o direito à segurança nós vamos encontrar no caput do artigo 5º e vocês vão reencontrar a segurança em outros artigos do texto constitucional. No artigo 6º da Constituição, por exemplo. No artigo 144 da Constituição, por exemplo. Tá? Só que essa segurança aqui é outro tipo de segurança. Essa aqui é uma segurança jurídica. Tá? Essa daqui é uma segurança jurídica. E essa segurança jurídica nós vamos encontrar, por exemplo, no inciso 10. É isso? 11 e 12, né? Inviolabilidade domiciliar. Isso. No inciso 11.
que trata da inviolabilidade. Inviolabilidade domiciliar. Inviolabilidade domiciliar. Então é segurança jurídica a inviolabilidade domiciliar. A sua casa, ela não pode ser violada. Então por que alguém não chega e pula o muro da sua casa, invade a sua casa? Não é porque tem cerca elétrica. Por que ninguém entra na porta da sua casa, arrebenta e entra? Não é porque está fechado de chave ou tem um cadeado. As pessoas não entram na sua casa por causa da inviolabilidade domiciliar, da segurança jurídica que você tem de que alguém não pode entrar na sua casa, porque se entrar ele vai responder. Ou seja, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar. É isso que diz o texto constitucional. Beleza? E essa inviolabilidade domiciliar, que está disposto lá no artigo 5º, inciso 11, ele fala de casa. E para fins de prova, casa pode ser um quarto de motel, sim ou não? Sim. Pode ser um quarto de hotel? Pode. Pode ser um escritório? Pode. Pode ser um barco? Pode ser casa? Pode. Um trailer pode ser casa? Pode. A boleia de um caminhão pode ser casa? Não. Segundo o STF, não. Se o trailer pode, por que o caminhão não pode? Não faço a mínima ideia. Só sei que o STF entende que boleia de caminhão não se estende para a inviolabilidade domiciliar. Casa, como casa. Beleza? Eu vi uma vez que, por exemplo, o caminhão parado, um posto, né? Parado vai aí ele se tornaria uma casa. Agora ele em movimento, Tá. Tá. perderia a característica de uma casa. Vamos lá. A gente pode depois buscar essa discussão doutrinária. Eu confesso que eu nunca vi isso, não. Essa discussão do que o meu colega está falando. Ah, professor, eu ouvi dizer que o caminhão parado, ele é casa. Mas se ele estiver andando, ele estiver em movimento, ele perde essa característica de casa. Pode até ser. Mas como eu nunca vi, eu não vou entrar nesse mérito. Pode até ser. Mas o STF entendeu que boleia de caminhão não é casa para fins de inviolabilidade domiciliar. Isso aí eu posso dizer. Beleza? Isso aí a gente pode discutir até depois. Dúvidas até aqui? Não. Então a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ou seja, a inviolabilidade domiciliar. Isso é um direito absoluto? Não. Porque o próprio texto constitucional diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo. Então se tem um salvo é porque pode violar. Quais são as exceções? Vamos lá. Quais são as exceções? Flagrante delito, né? Flagrante delito. Desastre. Prestar socorro. Não é isso? Prestar socorro. E ordem judicial. Isso aqui tem que ser durante o dia. Inviolabilidade domiciliar. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou por ordem judicial, determinação judicial. Isso tem que ser durante o dia. Agora vamos lá. Durante o dia. O que é dia para fins de prova? Para fins de prova hoje a regra é das 6 às 18. Porque como o Brasil é um território continental, em alguns estados anoitece tipo 8 horas da noite. Então, para fins de prova, a inviolabilidade domiciliar durante o dia é das 6 às 18. Beleza?
Então vamos lá. Essa ordem judicial, o cara chega na casa de uma pessoa, tá lá com a ordem judicial, tipo 3 horas da tarde. Ele pode entrar na casa do indivíduo? Sim ou não? Com a ordem judicial, sim ou não? Eu fiz a pergunta simples. Chegou lá uma ordem judicial. Tá lá a polícia, 3 horas da tarde, com a ordem judicial, para entrar na casa do cara. Fazer uma busca lá. 3 horas da tarde. Com ordem judicial, durante o dia, 3 horas da tarde, ele pode entrar? Pode. Por quê pode? Oi? Beleza. Agora, se foi 3 horas da manhã. Aí é que tá. Se for 3 horas da manhã, ordem judicial durante o dia, pode. 3 horas da manhã, pode entrar? Não. Não pode entrar. Mas se o morador deixar? Pode. Ó, você é traficante, a gente sabe que você é traficante, a gente quer pegar aqui, fazer uma busca aí. Você pode, deixa a gente entrar? Não, pode entrar, beleza. Normal, beleza? Agora, cuidado. Tem que ser com o consentimento do morador. Não é do proprietário. E morador é quem está dentro da casa. Chegou na casa, tem lá um casal. O cara é o dono da casa, ele é o proprietário. A mulher não é dona de nada. Não é dona de nada. A polícia quer entrar. Se ele fala que quer entrar e o dono da casa diz, beleza, pode entrar. E ela que não é a dona da casa, ela fala, não, não entra. Eles não vão entrar. Por quê? Porque ela também é moradora. Beleza até aí? Tranquilo? Normalmente como é que cai em prova? Texto de lei. Flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou por ordem judicial, durante o dia. Chegou lá com ordem judicial durante o dia, o cara não tem querer, vai entrar. Dúvidas até aqui? Não. Vamos lá. Oi. Esse caso foi num prédio. Num prédio, aplica a mesma regra. Caso o morador do prédio deixa a polícia entrar, Não. Ah, você diz o prédio como um todo. Ah, não. O prédio como um todo. Ah, pode entrar, tipo, perguntou o síndico se pode entrar. Não. Ele pode até entrar nas dependências do condomínio. Mas no apartamento em si, não. Ele pode chegar até o corredor. Mas no apartamento em si, ele só vai entrar durante o dia se ele tiver ordem judicial. Ou tiver em flagrante delito. Por exemplo, a polícia está passando de madrugada numa rua e começa a perseguir um cara. Aí o cara vai e pula dentro da casa. Ele vai poder entrar na casa? Vai, porque ele está em situação de flagrante delito. Beleza? Prestar socorro. Tem uma pessoa morrendo lá. Vai esperar ficar de dia para poder entrar? Não, pode entrar. Beleza? Tranquilo aí? Vamos para a próxima segurança jurídica que nós temos, que é do inciso 12. Que é a inviolabilidade das comunicações. Das comunicações. Inviolabilidade, isso, inciso 12, das comunicações. Então, pessoal, são invioláveis as comunicações do Brasil. São invioláveis. O texto constitucional diz que as comunicações são invioláveis. Quais são as comunicações que são invioláveis no Brasil? Então, nós temos as comunicações telegráficas, as comunicações por correspondência, telegráfica, correspondência, telefônica de dados, né? E de dados. Olha só, as comunicações
de acordo com o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, são invioláveis. Não podem ser violadas. Chega uma carta na sua casa endereçada a você, ninguém pode abrir. Nem seu marido, nem a sua esposa. Não pode. Vale. Vale para o WhatsApp. Na teoria. Na teoria. Né? Mas vamos lá. Se chega uma correspondência na sua casa, ela é inviolável. O texto constitucional, artigo 5º, inciso 12, diz isso. Beleza? Só que o texto constitucional diz, salvo no último caso, e o último caso que ele diz é somente a telefônica. Salvo no último caso, por determinação judicial. Ou seja, quem pode quebrar o sigilo da comunicação telefônica? Somente o juiz. Somente juiz. Delegado pode quebrar sigilo da comunicação telefônica no Brasil? Não. Não pode. Somente o juiz. E somente em 2 casos.